Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Cidinha Campos para fazer a leitura da ata. Numa deferência especial do Luiz Paulo, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 111ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Projeto de lei número 1265 de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins. Redação final assim emendada, que dispõe sobre a utilização de embalagens retornáveis para o acondicionamento, transporte e comercialização de frutas, verduras e legumes com a devida higienização nas centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, a redação final assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei número 1500-A de 2012, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que institui a residência multiprofissional de saúde e cria a Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável. De Saúde, favorável. De Educação, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores deputados Luiz Paulo, Flávio Serafini, Luiz Paulo e Luiz Paulo. Em votação, a emenda de plenário com pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, como estão, aprovada. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 430 de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dispõe sobre a prestação de informações por estabelecimentos que comercializam veículos automotores novos e usados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai autógrafo. Projeto de lei número 2120 de 2016, de autoria da deputada Zeidan, que classifica Quissamã como município de interesse turístico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai autógrafo. Declaração de voto. Para declaração de voto, deputado? Deputado Dr. Julianelli, declaração de voto no projeto 2120 de 2016. Eu queria chamar a atenção, aproveitando o projeto, que agora é a lei, da deputada Zeidan, que declarou São João da Barra área de interesse turístico, e dar meu testemunho aqui, senhor presidente, do que está acontecendo exatamente naquela região. Eu, como Vossa Excelência sabe, sou nascido em Campos e conheço há muito tempo a praia de Atafona, que por conta desse mau uso do Rio Paraíba do Sul, está havendo uma grande intrusão salina, inclusive destruindo aquele balneário. São muitas casas que já foram postas abaixo pelo mar e, além disso, ainda afetando de uma maneira significativa a colônia de pescadores que fica exatamente na foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona, município de São João da Barra. Então, faço aqui o meu protesto contra o mau uso do Rio Paraíba do Sul e chamo a atenção para as consequências, tanto econômicas como turísticas, que essa política errada tem causado para o Estado do Rio de Janeiro e particularmente para aquela região. Em primeira discussão, projeto de lei número 1538 de 2016, de autoria dos deputados Conte, Bittencourt, Tia Ju e Tio Carlos, que dispõe sobre a comunicação ao Ministério Público e à Defensoria Pública nos casos de desistência da adoção.
Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e assuntos da criança, do idoso e do adolescente, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink e Márcia Giovanni. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Presidente, Deputado, mesmo sendo primeira votação, quero apenas fazer uma declaração por rápida. favor. Primeiro, esse projeto é de múltipla autoria. Ele faz parte de um conjunto de iniciativas da Comissão Parlamentar de Defesa da Política de Adoção no Rio de Janeiro. Essa questão da desistência da adoção é uma situação muito séria. O que nós estamos aqui propondo é que qualquer processo de desistência de adoção e que represente um novo acolhimento dessas crianças e adolescentes passe obrigatoriamente pela Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual. Esse é o objetivo desse simples projeto, mas que tem uma importância social enorme. Eu agradeço aos colegas aí terem acolhido em primeira discussão e votação a nossa iniciativa. Parabéns, deputado Contes. Para a declaração de voto, a nobre deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria, na verdade, elogiar a iniciativa dos nossos companheiros no projeto que acabamos de aprovar. Dizer que, se a adoção é um gesto de amor, né, a desistência da adoção pode ser cruel. E acho muito pertinente a colocação da comunicação ao Ministério Público, exatamente porque por trás disso podemos ver algum tipo de violação ao Código, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, parabéns aos nossos companheiros, deputado Conde, tia Ju e tio Carlos, por essa iniciativa que não tem outra finalidade a não ser proteger as crianças. Muito obrigada. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 357/2016, de autoria do deputado Tio Carlos, concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Antônio Mariosa Dias. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Pela ordem. Pela ordem, nobre deputada, a enfermeira Rejane. Não, então, senhor presidente, eu estava no gabinete com uma denúncia séria que eu queria trazer aqui, mas antes eu queria agradecer à Casa pela aprovação, né, do projeto de lei, que é muito importante, e agora a lei que é muito importante para os estudantes da área da saúde em relação à residência multiprofissional. É fundamental que nós tenhamos legislações que regulamente a questão da formação dos nossos profissionais em saúde. Mas eu queria trazer aqui muito rapidamente, senhor presidente, uma denúncia que trouxeram agora no meu gabinete. São mães, são pais, esposas de presos aqui do Rio de Janeiro, cerca de 53 presos que estavam em São Paulo, em várias delegacias, em várias penitenciárias, e com essa guerra entre o PCC e o Comando Vermelho, 53 presos foram botados numa penitenciária chamada de P1, P1 Venceslau. É uma penitenciária, como é o nome? Venceslau pode ser São Paulo. Isso. É isso, deputada Marta? É isso mesmo. Em São Paulo, e eles estão sobre cárcere privado. Não estão, as famílias não estão conseguindo fazer contato, eles não podem receber cartas, e eles estão sob risco de vida, porque a informação que foi passada é que a alimentação está vindo com veneno, com pedaços de gilete. Eu fiz agora um contato com o Coronel Eri para poder ter informação do que está acontecendo em São Paulo. São 2 meses que os familiares aqui do Rio não conseguem contato com essas pessoas, 53 presos, e que, segundo a família, eles não cometeram nenhum tipo de infração interna
para poder estar passando por essa situação, deputado. E eu, particularmente, não é muito a minha área, mas eu imediatamente também já chamei o Comitê de Combate à Tortura aqui da casa, para que possa entender o que está acontecendo e a gente possa ajudar essas pessoas. Afinal de contas, eles têm que cumprir com sua pena, se tiveram e fizeram alguma coisa, tem que cumprir, mas eles não podem ficar dessa forma, sem ter contato. Parece que a advogada também foi lá, não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu nem ser atendida pelo diretor da penitenciária, que simplesmente ignorou. Então, são 50 presos do Rio de Janeiro e os de São Paulo não estão passando por essa situação. Então, nós estamos pedindo à casa, aos mecanismos que existem aqui dentro da casa, para que tome essa denúncia para si, para que a gente possa esclarecer o que está acontecendo. Muito obrigada. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 372/2016, de autoria dos deputados Coronel Jairo, Luiz Martins e Bruno Dauari, que concede medalha Tiradentes ao Dr. Ricardo de Oliveira Menezes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução 380/2016, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que concede o prêmio Ana Nery de Saúde à ilustríssima parteira Maria Laura do Nascimento Souza. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução 382/2016, de autoria do deputado Vaguinho, que concede medalha Tiradentes ao desembargador Cláudio de Melo Tavares. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator deputado Dica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Projeto de lei número 1364/2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 3.244, de 6 de setembro de 99, para regulamentar a inclusão e exclusão dos nomes de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Edson Albertazzi. Pendendo de pareceres da Comissão de Defesa do Consumidor e de Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, o nobre deputado Luiz Martins. Se encontrando presente, o deputado Dr. Sadi Noel. PL 1364/2016. Favorável, meu presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o projeto da deputada Marta Rocha pretende alterar a lei de 99, que impede a inclusão de consumidores em cadastro de inadimplentes sem prévia comunicação ao consumidor. E a deputada Marta Rocha, aliás, de forma muito oportuna, inclui uma série de dispositivos, através de novos artigos, que dão mais transparência e melhoram a questão para o consumidor, sobretudo para evitar injustiças, evitar danos ao bom nome desses consumidores. Portanto, eu acho que com as inclusões propostas pela deputada Marta Rocha, essa lei de 99 fica muito melhor, aperfeiçoa muito bem a legislação em vigor. Portanto, o nosso parecer é amplamente favorável e cumprimento a deputada pela iniciativa. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 3 emendas e sai de pauta e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, deputado André Ceciliano, senhoras e senhores deputados presentes. Hoje, para surpresa minha, como faço cotidianamente, ao ler o jornal O Globo, tinha aí um artigo com o seguinte título: Luzes do Espírito Santo, do jornalista e editor de livros Roberto Feice, que lá pelas tantas da sua análise, deputado Osório, ele escreve o seguinte: o PSDB deveria ser candidato natural à liderança de um processo de renovação, mas tem vacilado. Cedeu a impulsos demagógicos e apoiou a diluição da Lei de Responsabilidade Fiscal no fim do governo Dilma. Diga-se passagem que quem criou a LRF foi o PSDB. E no fim do governo Dilma, o PT apresentou um projeto ao Congresso Nacional que liquidava todas as unidades da federação. Foi o projeto mais duro que eu já li de todos os tempos. O deputado Valtec há de testemunhar isso. E não prosperou. Não sei se foi por atuação do PSDB ou não, mas não prosperou. Mas a questão não é essa. Aqui no Rio, deputado Osório, um dos seus líderes, Luiz Paulo Correia da Rocha, adota a linha populista contra a tentativa tardia do governo Pezão de evitar a quebra do Estado. E quero me referir sobre isso. Eu serei, possivelmente, o primeiro líder populista da história do Estado do Rio de Janeiro que, em média, se elege com apenas 40 mil votos. Em tese, líderes populistas têm caminhões de voto. E o meu são singelos, na média, 40 mil votos. Mas o que é populismo? O deputado Valdec tem conhecimento da história, e o populismo, com este nome, nasce na Revolução Russa, quando Trotsky, Lenin e Stalin derrubam o czarismo na Rússia. Revolução de 1917. E, principalmente na gestão de Stalin, ele passa a dar força direta às comunas, independente das estruturas de poder vigentes num socialismo embrionário. Então, o populismo, o termo, nasce de lá. Reforço, apoio direto às comunas, que mais tarde vai escrever um episódio triste na história russa, com a matança de milhares de pessoas do campesinato. Mas na América Latina, o termo populista passa por Perón e Getúlio Vargas, que foram presidentes da República, que desprezavam as estruturas constitucionais e partidárias e, numa relação direta com grandes parcelas da população, adotavam políticas a favor das mesmas e se respaldavam das mesmas através do voto ou de qualquer outro tipo de apoio, até mesmo, se fosse necessário, para um golpe de Estado.
Essa é a origem da palavra populismo. Populismo hoje tem uma conotação mais difusa, porque muitas vezes você, como já aqui o fiz, defender o sistema de cotas na universidade, você é rotulado de populista. Você defender Bolsa Família com controle da qualidade dessa Bolsa de Família e como ela é oferida, você também é taxado de populista. Mas vamos chegar aos tempos atuais. Se ser populista é entender que, diante de posições fiscalistas meramente numéricas, de redução de despesas, e esquecer que atrás desses números tem pessoas, tem gente com dramas e problemas, então eu sou populista. Porque fiscalismo, para apresentar números fantásticos de equilíbrio, quando a população está à míngua, se é ser contra isto, eu sou populista. Se ser populista é se insubordinar a um pacote de maldades da qualidade que o governador Pezão mandou para a Assembleia, com 22 projetos de lei, sendo 17 inconstitucionais, eu sou populista, porque não admito que nós vamos legislar ao arrepio da Constituição da República. Vossa Excelência me concede uma parte? Vou já. Se ser populista, senhor presidente, se ser populista é entender que um governo que o governador atual participou, de 2008 a 2015, fez as despesas crescerem 32%, enquanto as receitas cresceram somente 16%, e ser contra um governo desse, e ser contra isso é ser populista, eu sou populista. Que populismo é o inverso, é fazer a despesa crescer 32% e a receita somente 16%. Se ser populista é não admitir que o governo vá, na mão grande, roubar 30% de nativos e pensionistas à guisa de aumentar a contribuição previdenciária, como fez o primeiro projeto do governo nesta casa, eu sou populista. E, finalmente, tenho aqui à minha mão ofício que ontem encaminhei ao secretário de Fazenda, foi antes do artigo, com mais de 12 medidas que o governo deve tomar para aumentar a arrecadação das suas receitas extraordinárias, como a que hoje está sendo decidida pelo ministro Fux no Supremo Tribunal Federal para corrigir a fórmula de cálculo do royalties da participação especial. Se ter essa atuação é ser populista, eu sou populista com muito orgulho. Deputado Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, eu li o artigo e, aliás, comentei consigo hoje sobre esse artigo antes da sua intervenção. E eu estou muito à vontade, não sou do PSDB, normalmente até me coloco num campo bem diferente, mas acompanho a sua atuação aqui na Assembleia e eu também me considero um deputado de oposição e sempre corro atrás de alternativas. Tivemos recentemente numa reunião com 9 especialistas de finanças públicas, né, com o deputado Pedro Fernandes, também o deputado Osório, outros deputados, discutindo exatamente alternativas que não sejam o confisco, né, que não sejam a maldade e que realmente tragam recursos.
Nós temos votado, ontem votamos um projeto que diminui custos da Secretaria do Ambiente. O outro dia aprovei um projeto que aumenta a arrecadação. E Vossa Excelência é um deputado que sempre apresenta alternativas para aumentar a arrecadação e diminuir custo. Portanto, eu quero dizer que eu me solidarizo com a vossa fala e acho que o Roberto Feiti ele foi injusto na matéria, porque ele coloca no mesmo saco aqueles que se opõem a determinada medida, independente da constitucionalidade da medida, do alcance da medida e de outras alternativas que são apresentadas. No caso, Vossa Excelência listou agora 12 delas, mas na vossa atuação diária sempre tem alguma nesse sentido. Então está aqui de um deputado que não é do PSDB, que é até adversário em muitos campos, mas que reconhece e considera uma injustiça o que foi escrito hoje nesse artigo. Muito obrigado, deputado Osório. Deputado Luiz Paulo, eu sou deputado do PSDB, sou liderado de Vossa Excelência nessa Assembleia Legislativa e sou testemunha da sua atuação parlamentar, da sua firmeza, da sua serenidade e principalmente da sua correção em busca do que é bom e importante para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a condução da nossa bancada sob sua liderança, em toda essa análise do pacote do governo do Estado, na minha opinião, tem sido exemplar e ao contrário do que significa o populismo. Nós não somos e nunca fomos do quanto pior, melhor. Nós sempre estivemos do lado do interesse público e da defesa do Estado do Rio de Janeiro. Nas emendas que você apresentou, que Vossa Excelência apresentou, em todo esse projeto que o governo do Estado que nós estamos analisando agora, muitas pela bancada do PSDB, foi sempre apontando as soluções para essa questão. Então, eu queria me solidarizar com você, em nome de todos os seus companheiros aqui do PSDB, e dizer que o nosso partido tem muito orgulho, deputado Luiz Paulo, por sempre ter escolhido o lado certo e travado o bom combate. A lei de responsabilidade fiscal é de autoria nossa. Nós a implementamos e sempre a defendemos. Por isso, deputado Luiz Paulo, eu queria dizer, como seu companheiro, injusta a matéria de hoje, não dignifica o seu currículo e a sua carreira e o seu serviço prestado ao Estado do Rio de Janeiro. E dizer que nós seguiremos pautados pelo que sempre fomos, pelo interesse público. Aprovamos diversas matérias encaminhadas pelo governo do Estado na busca de soluções. E eu tenho certeza que se o governo do Estado escutar a voz serena, tranquila e firme e experiente do deputado Luiz Paulo, nós poderemos encontrar saídas para essa crise de maneira muito mais rápida. Fecho dizendo, deputado Luiz Paulo, eu, como deputado estadual, tenho muito orgulho de ser seu liderado nessa Assembleia Legislativa. Agradeço suas palavras, deputado Osório. E só na sua linha de raciocínio, dizer mais uma coisa. Se ser populista é votar contra o pacote recessivo de aumento de alíquota de ICMS, como fizemos anteontem nessa casa, eu também sou populista. Deputado Samuel Malafaia. Deputado, meu amigo Samuel Malafaia. Meu querido colega engenheiro competente e excelente representante dessa casa, quero parabenizá-lo pela sua defesa aqui e lamentar que esse órgão aí da imprensa não está trabalhando. Certamente gostaria de estar enganado. Não é um órgão, é um artigo. Mas artigo tem assinado. É um jornal que publica, mas não vão publicar a tua defesa. Se quisessem realmente trabalhar pelo país, pelo desenvolvimento das ideias, pela coisa honesta e sincera, iam colocar amanhã esse teu discurso como um contra-argumento, porque nós estamos notando que está havendo uma purificação dos poderes, a purificação do parlamento, a purificação do poder judiciário, uma purificação do executivo, mas tem que ter uma purificação da imprensa, porque ela também pode contaminar e às vezes contamina a opinião pública. Ninguém conhece melhor o senhor do que a gente que já trabalha 3 mandatos juntos para saber do âmago daquilo que o senhor produz, que está sempre, na maioria das vezes, né, exceto aquelas em que o senhor toma posição partidária contra algum outro governo ou contra as suas ideias que o senhor tem
direito de manifestar, mas o senhor tem um comportamento muito íntegro na defesa das coisas justas. Eu não sei como é que o senhor consegue, é difícil. E fica aqui o meu protesto, porque eu sei que a imprensa que divulgou esse artigo não vai colocar o que seria um grande serviço para a democracia. Muito obrigado, deputado Samuel Valafaia, pela sua cortesia. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quero aqui dizer em primeiro lugar que se não estivéssemos mantendo tão boas relações como temos mantido, para minha alegria e satisfação pessoal, eu seria admoestado pelo meu próprio sogro, que foi seu colega na Escola de Engenharia da antiga Faculdade Nacional da UFRJ. É verdade. Enfim, mas de qualquer maneira eu o tenho tranquilizado na medida em que nós temos cada vez mais aperfeiçoado uma relação de cooperação, de diálogo, que a mim muito me engrandece, não obstante diferenças de posição que temos, principalmente no tocante à política nacional. Quero aqui aproveitar a intervenção de Vossa Excelência para lembrar, inclusive, quando faz referência à Revolução Bolchevique, que ano que vem faz 100 anos, outubro do ano que vem. É verdade, né? 17. Havia um mote que ajuda a explicar a origem do populismo, que era terra para os camponeses, fábrica para os operários e poder para os sovietes, que eram as organizações das comunas, enfim. Então é isso mesmo que a Excelência falou. E sobre a questão da mensagem, eu não quero, como deputado petista, deixar de mencionar, de fato há uma discussão antiga do PT em relação à lei de responsabilidade fiscal, no sentido de talvez aplacar o que ela, por vezes, pode produzir como um efeito colateral de inibir a participação do Estado na política social. Há uma discussão clássica, mas esta mensagem especificamente, houve fortes divergências dentro do PT. Eu me lembro do senador Lindbergh Farias no Senado e do então líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, de São Paulo, criticando essa mensagem que é da lavra do Ministério da Fazenda de Dilma, sob a gestão monetariamente ortodoxa de Joaquim Levy. De qualquer maneira, eu queria fazer essa contextualização, mas sobretudo dizer que acho totalmente desprovida de pertinência e fundamento essa crítica que lhe foi desferida. Acrescentaria aos exemplos que Vossa Excelência deu, populista é quem propõe aumento a servidor público em ano de eleição e depois quer postergar para o governo seguinte honrar. Isso sim é um exemplo clássico de populismo. Portanto, toda a minha solidariedade dela, Vossa Excelência não precisa, mas eu quero manifestar minha solidariedade e meu apreço pessoal por Vossa Excelência como parlamentar e como figura humana. Obrigado, deputado Valdec. A recíproca quanto ao apreço é absolutamente verdadeiro. Deputado André Siciliano. Deputado Luiz, nós aqui, que por muitas vezes fizemos aqui uma discussão das políticas nacionais, política nacional, petróleo, gás, governo Lula, governo Dilma, e sempre respeitando muito Vossa Excelência, porque também fora daqui, alguns debates que nós participamos, sempre reconhecendo o valor de Vossa Excelência, o trabalho que Vossa Excelência faz diuturnamente, não é só aqui no plenário, não é só nas comissões. O senhor é um estudioso, o senhor propõe coisas para que o Estado possa melhorar, e principalmente agora na crise 2014, 2015 e esse ano. Então quero dizer aqui que eu sou fã de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. E não escondo isso e falo aonde vou. Muito obrigado. Falo aonde vou. Quando alguém pergunta, e lá, como é que são os outros? Eu falo assim, tem muitos que trabalham, não são todos, logicamente, mas o primeiro é o deputado Luiz Paulo. Muito então obrigado. Quero aqui dizer que vou continuar sendo fã de Vossa Excelência, porque conheço, sei o trabalho, a competência com que o senhor deputado. trabalha e trata a coisa pública. Agradeço a generosidade, deputado André Siciliano, deputado Tio Carlos. Rapidamente. E concluo. Não poderia deixar de externar aqui a minha indignação por um artigo que absolutamente não tem nenhum fundamento. Porque Vossa Excelência, aliás, é uma honra, eu que tenho o meu primeiro mandato nesta casa, estar sentado aqui tendo ao senhor como uma referência. Conheço a sua vida de quando o senhor ainda era vice-governador e sei o quanto o senhor é um orgulho para esse Estado e para esse país. Quisera os outros parlamentos tivessem um Luiz Paulo Corrêa da Rocha, isso absolutamente é a mais pura verdade. E quero dizer mais,
aqui dos 69 deputados, além do senhor, todos têm um respeito, e aqui, sem dúvida nenhuma, não pela questão ideológica, mas pela sua forma em que o senhor se coloca, sempre muito preparado, e muitos daqui, antes de falar, procuram escutá-lo. Então, o senhor, pelo contrário, outro dia procurei o senhor de forma muito humilde, querendo outorgar ao senhor a medalha Tiradentes, por reconhecimento a tudo que o senhor faz por esse Estado. E se esse governo teria que agradecer muito suas intervenções, e se nós pudermos aqui externar isso através de palavras e atitudes, então esse é um momento muito simples da minha parte de reconhecer todo o valor do senhor como homem para esse Estado e para esse país. É uma honra ser deputado junto com Vossa Excelência. Obrigado, tio Carlos. Senhor presidente, concluindo, só para dizer o seguinte: o Senado Federal está votando algo profundamente importante para as contas públicas do Estado, que é diferir, isto é, postergar por 3 anos o pagamento do serviço da dívida. O serviço da dívida é calculado como 13% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida desse ano será em torno, ano de 17, será em torno de 48 bilhões. Então, nós estamos postergando, em média, em dinheiro de 17, algo como 5 bilhões por ano, porque eu estou descontando a receita corrente líquida, o royalties, a participação especial, que está exclusa da mesma, função de uma medida liminar do ministro Lewandowski, em janeiro deste ano. Então, 48 menos 5, 43, 13% dá mais ou menos 5 quebradinho. E estou fazendo essa referência porque não é hábito dos populistas acompanhar todos os movimentos. Como também hoje é um dia importante, porque pode vir uma notícia boa ou não, que a reunião do ministro Fux, mediando, numa reunião de audiência de conciliação, mediando uma polêmica entre o governo do Estado e as petroleiras, onde o Estado pode ganhar mais de R$1 bilhão por ano de royalties de participação especial. Mas nessa ponta do Estado, a gente está lutando há muito tempo, deputado André Siciliano, e Vossa Excelência tem estado dentro dessa luta. E é a ponta mais fácil, porque hoje as petroleiras estão mandando nesse país, indicando inclusive o presidente da Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque uma agência subordinada às petroleiras e subordinada à Petrobras tem um único que vai perder nisso tudo, é o cidadão fluminense. E se ser populista é se insubordinar contra essa questão, eu também sou populista. E para concluir, sou coautor da lei que pediu para paralisar os incentivos fiscais. Por quê? Se ser populista é ser contra bolsa para maus empresários, porque tem exceções, tem bons empresários, mas mau empresário que sonega e tem incentivo fiscal, se isso é ser populista, eu sou populista. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, nobre deputado André Siciliano. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, deputado Luiz, quero aqui mais uma vez reconhecer o seu valor e corrigir aqui um número que eu dei ontem em relação à comercialização da Petrobras do preço de referência do BTU, que é a unidade do gás. Ontem eu falei aqui 4,7 dólares que a Petrobras vende para o que ela declara 2,5 dólares por milhão de BTU. Na verdade, não são 4,7. 4,7 é o preço
que Bolívia vende ao Brasil 1 milhão de BTU. 6,7 é o número certo do quanto a Petrobras vende o gás para o que ela declara 2,5, 2 dólares e 50 cents, o valor que ela declara para que ela possa pagar os royalties. Mas a minha vinda aqui hoje, senhor presidente, é porque no dia de ontem eu recebi do Tribunal de Contas um voto do conselheiro José Gomes Graciosa, que fala do ano de 2015, quanto a Petrobras, o governo do estado abriu mão do repetro de arrecadação. O valor, nobre deputado Sadi Noel, que a Petrobras, as outras empresas de petróleo, deixaram de pagar no estado do Rio de Janeiro no ano de 2015, foi da ordem de 4 bilhões 686 milhões de reais. Esse é o valor que as petroleiras deixaram de pagar ao estado do Rio de Janeiro. E mais, eu no dia de hoje estive no tribunal para pegar os últimos 10 anos e consegui ter o número de 2008 até 2015. Pasme, senhores deputados. O Repetro, que é o convênio que nós cancelamos no dia de ontem, que já foi publicado hoje no Diário Oficial, Decreto Legislativo número 2 de 2016. Em 2008, deputado Jânio Mendes, as empresas que produzem, que importam ou exportam equipamentos na área de petróleo, gozou de incentivos do governo do estado de 122 milhões de reais. 2008. 2009, 1 bi 284 milhões. 2010, 999 milhões de reais. 2011, 1 bi e 500 milhões de reais. 2012, 2 bi 169 milhões. 2013, 2 bi 764 milhões. 2014, segundo dados nosso interno da nossa comissão, 3,4 bilhões de reais. E 2015, 4 bi 686 milhões de reais. Como cresceu, né, deputado Eliomar? Como sai de 100 milhões para quase 5 bilhões. Por isso, cada vez que eu me aprofundo, estudo um pouquinho mais, a gente tem certeza absoluta, certeza de bússola, deputado Eliomar, mais certeza ainda, que o Estado vem perdendo recurso com o Repetro. E a minha vinda aqui também é para falar um pouquinho sobre as notícias que a gente tem acompanhado em relação às indicações para a Agência Nacional de Petróleo. É uma vergonha que o presidente da Petrobras possa nomear presidente da Agência Nacional de Petróleo com indicação. O presidente Pedro Parente está nomeando 2 novos conselheiros da Agência Nacional de Petróleo, deputado Jânio. O senhor Felipe Cury e o senhor Décio Odoni. A Petrobras indicando para a Agência Nacional de Petróleo. A agência não tem que ser autônoma? Ora, nós não queremos ter lá na agência uma pessoa que defenda o Estado do Rio de Janeiro e seja imparcial. Mas também não podemos ter, presidente Sadi Noel, lá na agência, um presidente ou conselheiros que vão defender as petroleiras, em especial a Petrobras. A gente tem acompanhado já há muito, deputado Jânio, com aquela nossa participação na comissão que Vossa Excelência participou, na CPI, e antes também, no final de 2012, com a questão da taxa de fiscalização do petróleo. A gente tem acompanhado de perto as petroleiras
Parece que eles estão vivendo num paraíso fiscal. Eles têm benefícios para tudo. Só a Petrobras, no ano de 2014, se utilizou do Repetro, 3 bilhões e 100 milhões de reais, o Repetro mais 22 dispositivos de decreto, de convênio do Confaz e de lei no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos criando uma casta. Nós precisamos fazer com que o estado do Rio de Janeiro possa fazer valer o seu direito. E hoje, como disse o deputado Luiz Paulo, está tendo lá no STF um encontro do ministro Fux com a ANP, com o governo do estado. Nós queremos fazer valer o nosso direito. Eu hoje conversei pela manhã com o deputado Luiz Paulo. Ele é autor de um projeto de lei que pede revisão do ICMS para as termoelétricas. E, deputado Luiz, lá em Paracambi, quando eu fui prefeito, a gente chegou a ter 3 termoelétricas com áreas cedidas. Nós cedemos áreas, cedemos incentivos no município, e a dificuldade era o gás, porque a Petrobras, ela detém o gás e ela comercializa para quem quer. Eu lembro bem que eu estive numa reunião com o presidente da Petrobras, estive junto do presidente francês da EDF, e eu lembro que nós falávamos da possibilidade de ter uma termoelétrica na cidade de Paracambi, da EDF, tinha as turbinas, tinha a área que nós tínhamos cedido, já tinha terraplenagem, e a dificuldade era o gás. Eu lembro bem que a gente não conseguiu o gás, e a gente falava de quanto o emprego poderia gerar, a arrecadação do município, que seria bom. E, deputado Valdec, isso me marcou e eu nunca mais esqueci. Eu falei com uma pessoa, a gente falava, eu falava, o presidente da Petrobras, os diretores não moviam um músculo do rosto. Não movia um músculo, deputado Osório. Eu dizia, a gente não sabe se eles vai conceder ou não. E nós não tivemos a termoelétrica da EDF, chegamos a ter também uma área cedida para El Paso e nada, por conta do gás. E aí a gente faz esse levantamento e a Petrobras vende o gás a 6,7 dólares, declara 2,5 dólares, e se no dia de hoje essa audiência de conciliação no STF não chegar a um bom termo, eu vou chamar o deputado Luiz Paulo para que a gente também possa fazer um decreto legislativo e sustar essa renúncia que o estado do Rio de Janeiro também faz para o gás. 1% que cobra de ICMS no gás natural com que as termoelétricas que estão no Rio de Janeiro se utilizam para produzir energia. E posso garantir, seria muito maior a arrecadação anual do que o que está se estudando nessa conciliação de hoje de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais por ano do ICMS. Então, quero aqui agradecer aos deputados e deputadas que no dia de ontem votaram favoravelmente o projeto de decreto legislativo, dizer que já está publicado e a gente espera poder valer a partir de janeiro de 2017. Muito obrigado, presidente. Parabéns, nobre deputado André Siciliano, por tamanha iniciativa. Essas são as iniciativas que tinham que ser adotadas pelo Poder Executivo do Estado, não em efeitos paliativos como nós estamos adotando nessa casa. A gente tem que enxergar a crise a longo prazo e não com paliativos momentâneos que não vão resolver o futuro. Próximo orador inscrito, nobre deputado Jânio Mendes. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Presidente, querido amigo, deputado Dr. Sadi Noel, quero cumprimentar o vereador eleito pela cidade, pelo PDT na cidade de Araruama, Gabriel Vargas, mais jovem vereador desse estado. Quero dizer ao deputado Luiz Paulo que eu não li, não preciso ler e não quero ler o artigo a que Vossa Excelência fez referência nesta tribuna. Eu conheço
sei de onde vem o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. E antes de conhecer e saber de onde vem o deputado Luiz Paulo, sei da índole do cidadão profissional Luiz Paulo Correia da Rocha. Isso basta. Quero, senhor presidente, dizer, hoje nós estamos acompanhando nesse país, aliás, no último domingo no jornal o Globo, falando em artigo, o ex-ministro Eros Grau assinava no jornal o Globo um artigo em que falava do judiciário fazendo as suas próprias leis, da violação à Constituição, para que magistrados possam fazer valer suas vontades, do afronta ao Poder Legislativo, numa invasão para legislar, e da sua preocupação com o caminho que o país estava tomando a partir dessa nova realidade. E hoje nós estamos aqui assistindo a mais um embate entre o Superior Tribunal Federal, o Supremo, e o Congresso Nacional. Quando o ministro invade o Senado e manda que devolva ao Legislativo o projeto de lei para que esse seja votado conforme a sua proposição inicial, retirando do Poder Legislativo, inclusive, não quero aqui emitir juízo de mérito, mas retirando do Poder Legislativo a sua prerrogativa de emendar, rejeitar, aprovar, de legislar, efetivamente. Que o Legislativo aprove a matéria como ela foi concebida. Então, diante de tantas aberrações, daquilo que nós estamos assistindo hoje, nas ruas, nos eventos, nas manifestações, das cenas de violência, de enfrentamento que estamos assistindo, irmãos contra irmãos, tudo isso promovido pelo Estado brasileiro, nesse colocar lenha na fogueira, isso traz deputado Tio Carlos, uma preocupação muito grande. Todos somos sabedores que o ponto principal das divergências aqui no Estado é a pauta da próxima terça-feira. É isso que tem acirrado os ânimos. E o Senado Federal, o governo, eu dizia aqui na última terça-feira que o governo do PMDB, hoje empossado em Brasília, é devedor do Rio de Janeiro.
é devedor do Rio de Janeiro. Primeiro, por aquilo que acabou de discorrer aqui, o deputado André Siciliano, o deputado Luiz Paulo, essa injustiça da questão do petróleo. O Rio é credor da União. Nosso bem é injustamente taxado no ICMS e no destino, e não na origem. Isso faz o Rio credor, responsável que é por 80% da produção nacional de petróleo, credor da União. Uma inversão de valores, a bancada de São Paulo, liderada pelo Serra, impôs essa violência ao Rio de Janeiro. Não bastasse isso, vem os acordos feitos com petroleiras que lesam o Rio de Janeiro. E lá na minha terra, deputado André Siciliano, isso que o senhor acabou de colocar aqui, quando o presidente da Petrobras indica 2 conselheiros da ANP, é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Deputado Pedro Augusto, é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E sem dúvida nenhuma, quando a ANP vai arbitrar o interesse do Estado do Rio de Janeiro, confrontando com o interesse da petroleira, já se sabe de que lado esses conselheiros se portarão contra os interesses do Estado do Rio de Janeiro, previamente anunciado. Então, nós apostamos nossas esperanças na arbitragem de hoje, mas o futuro, ele não é. E aí, nós vemos na proposta de socorro ao Rio de Janeiro a colocação de 3 itens básicos da pauta. A majoração da alíquota de contribuição previdenciária do servidor de 11% para 14%. Isso lá na minha terra, no ambiente que nós estamos vivendo aí nas ruas, é o governo federal apagar incêndio com gasolina. É colocar lenha na fogueira na próxima sessão de terça-feira, quando coloca como exigência, se não aprovar a majoração da alíquota de 11% para 14%, não tem um socorro financeiro para um Estado que é credor da União, não devedor. Como segundo ponto de garantia, a federalização para uma futura privatização da SEDAI, querendo impor a este parlamento, a exemplo do que o ministro Fux tenta fazer hoje com sua liminar, mandando o Senado devolver à Câmara para que ela aprove, como na original, assinar um acordo lá, mandando a Assembleia aqui federalizar, é tentar usurpar a nossa função legislativa. Como diz nas ruas, trataram lá, mas não combinaram com os russos. O terceiro ponto da pauta, a revisão dos incentivos fiscais. Esse ponto, só o Legislativo tem avançado, e por iniciativa própria. As 2 ações, se não vejamos, as 2 ações para a revisão de incentivos que estão em vigor no Estado do Rio de Janeiro hoje, a do FEF, do Fundo, é uma iniciativa deste parlamento, da lavra do deputado Luiz Paulo, com o deputado Bruno Dauaire, que tomaram a iniciativa. A segunda, que é a suspensão da concessão
de novos incentivos por 2 anos, também é deste parlamento, da iniciativa do deputado Luiz Paulo, deputado Bruno Dauari, deputada Lucinha, e partilhada por mim, no aproveitamento de um projeto por mim apresentado. E a terceira, que pela publicação de hoje entra em vigor, que é o fim do repeto, também uma iniciativa deste parlamento, da lavra do deputado André Siciliano. Agora, nós estamos nos esforçando, tanto nessas iniciativas, quanto em outras, como a proposta da criação da taxa para a exploração de petróleo no Rio de Janeiro, a fim de minimizar as finanças do Estado e resolver os problemas dos servidores. Agora, tomam nossas iniciativas para jogar num pacote e continuar penalizando o servidor. E aí, vem este articulista chamar o deputado Luiz Paulo de populista por se opor a estas medidas, esquecendo que antes de se opor a estas medidas, se antecipando, antevendo a crise, com a visão real do Estado, o deputado Luiz Paulo tem levado este parlamento a queimar a mufa, a raciocinar e oferecer alternativas econômicas para este Estado. E todos os, como se não bastasse, todas as propostas, iniciativas que vieram a esta casa com o argumento de serem tábua de salvação do Estado, foram aqui votadas e aprimoradas, além do pedido. O governo pediu e levou mais do que pediu, porque nós aqui observamos, aprimoramos, emendamos e demos todas as condições de governabilidade. Portanto, senhor presidente, quando eu iniciei a minha fala aqui, eu disse que eu não precisava ler, que eu não precisava ouvir o tal artigo para poder me posicionar, porque eu falo daquilo que eu vivo, que eu sinto, que eu respiro no dia a dia deste parlamento. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, nobre deputado Jânio Mendes. Próximo orador inscrito, nobre deputado Tio Carlos. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado doutor Sadi Noel, queria registrar que no dia de hoje, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foram diplomados os 51 vereadores da capital. E esses vereadores, eu desejo muita luz para que a gente possa realmente ter uma cidade e uma Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro bastante propositiva, porque, deputados, considero a Câmara mais importante deste país, na medida em que as decisões proferidas naquele parlamento são um reflexo para todo o nosso país. Então, desejo aos 51 vereadores a responsabilidade, a capacidade e principalmente a lucidez de dar sequência a um trabalho desenvolvido pelo ex-prefeito Eduardo Paz, onde nesses 8 anos tivemos muitos avanços, e espero também que o próximo prefeito Marcelo Crivella, possa também ser muito feliz na condução dessa cidade, a minha cidade, a cidade maravilhosa, a cidade que crio os meus filhos, os meus amigos, minhas relações, e quero dizer de forma muito clara que a expectativa dessa próxima gestão é uma expectativa muito preocupante à medida em que o cenário de crise, não só no Estado, mas no país, vem colocando muitas incertezas.
Então aqui quero de novo registrar que o Parlamento Municipal, o Parlamento da cidade do Rio de Janeiro, estará pronto para servir essa cidade à medida em que essa composição foi feita com quadros que representam a maioria do cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente espera exatamente que tenhamos grandes avanços na gestão da cidade do Rio de Janeiro. Queria agora registrar que no dia de hoje a Comissão de Educação recebeu mais uma vez o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Victer. Inclusive fiz uma fala cobrando do secretário mais diálogo, porque eu sei da sua competência, do seu currículo, mas muitas vezes, já disse isso também numa oportunidade anterior, precisa mais do que isso para ser gestor de uma pasta tão complexa como a educação. E saí hoje feliz, porque ele baixou o tom à medida em que ouviu os pleitos da comissão, os parlamentares, o deputado Valdec, sempre muito competente nas suas colocações, sempre pertinente em suas colocações. Outros deputados que lá estavam também conseguiram cobrar do secretário Wagner Victer uma ação que, por muito, a gente fica ouvindo pela imprensa, às vezes a própria comunidade escolar nos procuram para dar soluções que, às vezes, falta comunicação. Essa comunicação, por exemplo, estão fechando centenas de escolas, como já há algum tempo atrás, são 1.270 escolas em torno disso, deputado Osório, e certa vez disseram que iam fechar 1.000 escolas. Isso quer dizer, absolutamente nunca procedeu. E hoje, ontem, quando nós tivemos aqui uma intervenção do deputado, alguns deputados, mas o deputado Flávio Serafini falava do fechamento de escolas, da não efetivação de mais matrículas, e essa explicação foi dada hoje, nessa reunião, e já assumindo compromissos, criando uma agenda, principalmente nos pontos como Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda, Nova Friburgo, já a própria coordenadoria já vai estar próxima, dando uma resposta efetiva, dando justificativas, não para o fechamento apenas em si, mas a extinção de turmas, extinção de turnos, tudo isso vai ser esclarecido. Por isso é importante, e aí eu faço um apelo ao secretário Wagner Victer, que ele tenha uma comunicação maior, não só com esse parlamento, mas principalmente com as regionais, para que essas regionais possam sentar, e sim com a comunidade acadêmica de uma maneira geral, gente da comunidade escolar, isso o corpo discente, o corpo docente, para que as coisas fiquem claras, porque senão chega a título de denúncias, de chegar aqui, estão fechando escolas, e a gente fica um pouco preocupado. Então, o nosso papel a gente está fazendo, cobrando uma ação efetiva do Poder Executivo, e quero aqui registrar e parabenizar o secretário Wagner Victer, que essa gestão ela tem que primar exatamente pelo diálogo. Não há condição de uma pasta de educação ser gerida com a mão de ferro, com um viés autoritário, porque aí nós não conseguimos avançar. Então eu quero aqui deixar registrado, ontem mesmo foi feito um apelo, hoje ele já veio, já assumiu compromissos, e a gente mostrar para a sociedade que assim se faz. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, tendo a função fiscalizadora de cobrar. E vamos então esperar agora o desfecho até praticamente terça-feira, para que a gente possa ter avanços e não temos aí uma situação de desinformação ou então de retroceder. Temos que, como foi dito, é uma opinião que eu tenho e carrego. Escola, pelo contrário, quando se fecha uma escola, quando se nega um banco de uma escola para uma criança, nós com certeza estamos aí abrindo oportunidade de estarmos lotando aí o sistema socioeducativo com jovens cometendo atos infracionais aí, e mais ainda, colocando aí muitos que hoje estão no crime, e tenho certeza, quando a gente fecha uma escola, a gente dá a oportunidade de lotar os presídios. Então, o que nós não queremos, por isso atuamos dessa forma. Sim, há cada vez mais vagas em escola,
sim, cada vez mais valorizar os profissionais de educação, e nesse sentido a gente aqui quer registrar e parabenizar a atuação do secretário Wagner Victor. Obrigado. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente e prefeito eleito de Itaboraí, deputado Dr. Sadi Noel, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colega de trabalho desta casa. Senhor presidente, a gente fica muito provocado e muito tentado, deputados Osório, tio Carlos, a, enfim, comentar e enveredar pelos caminhos já traçados por oradores que nos antecederam, tamanho interesse e a pertinência de muitas intervenções. Por exemplo, a vontade que tenho agora de fugir do tema que preparei, para avançar em direção a esse debate tão importante para a nossa República Federativa, que é aquilo que eu tenho chamado de desfazimento do tecido institucional no Brasil, como se o tecido institucional estivesse se desfazendo. Nós temos assistido a decisões tomadas por certos poderes da República que causam um verdadeiro embaraço, não é, na compreensão do que seja a Federação Brasileira e a relação de independência e harmonia entre os poderes da República. Mas vou resistir à tentação de esperar até a semana que vem, porque não quero deixar de abordar aquilo que preparei. O primeiro assunto, o deputado tio Carlos já se antecipou, e eu quero apenas secundá-lo, dizer que realmente foi oportuna e foi válida a reunião que se fez hoje. Não foi uma audiência pública, foi uma reunião de trabalho entre os membros da Comissão de Educação e outros deputados e deputadas que lá estiveram, com o secretário de Estado de Educação, senhor Wagner Victor, e parte de sua equipe, em especial a superintendente professora Ana Paula Velasco, que gerencia todo esse processo de planejamento da oferta de vagas na rede estadual de educação. Quero aqui dizer que terminamos com alguns encaminhamentos que podem efetivamente prosperar. Eu quero, por justiça, registrar a boa condução da reunião pelo deputado Conte Bittencourt, porque nós corríamos o risco de fazer uma reunião muito pulverizada, porque são vários casos que nos chegam sobre escolas que temem por seu fechamento, que temem pelo fechamento de turnos ou de redução de suas turmas. E o presidente da comissão nos encaminhou para um debate primeiro conceitual, para que o secretário de Educação explicitasse quais são os critérios, quais são os conceitos, quais são os parâmetros que estão orientando este planejamento. E dessa discussão decorreram alguns encaminhamentos que me parecem importantes, deputado Osório. Primeiro deles, a compreensão muito clara por parte da Secretaria de Estado de Educação, que quando do planejamento da rede, em ano que antecede o início de uma nova gestão municipal, como é o caso de 2016, há um novo quadriênio municipal que será iniciado em 1º de janeiro do ano que vem, que qualquer planejamento, então, seja feito em diálogo que envolva as novas equipes, o prefeito eleito e as futuras equipes, porque não é possível que se planeje a rede de educação do Estado para 2017, no caso de Itaboraí, por exemplo, e não leve em conta o diálogo com o prefeito eleito, doutor Sadi Noel, porque, afinal de contas, o prefeito está terminando o seu mandato lá. Portanto, esse foi um princípio pactuado com o secretário de Educação. Segundo elemento muito importante dessa pactuação é a ideia de que, em relação às escolas rurais, e a casos de escolas rurais que se sentiam sob ameaça, que, primeiro, há um dispositivo legal em vigor que diz que o fechamento de escolas rurais não pode acontecer sem que o órgão regulador do sistema se pronuncie, no caso, o Conselho Estadual de Educação. Além disso, que eventuais mudanças nas escolas rurais
levem em conta a necessidade que o ensino, mesmo que saia do Estado, vá para o município, seja oferecido naquele mesmo local. Não adianta urbanizar o ensino rural. Entende, Vossa Excelência? Porque as pessoas que estão na educação rural dependem da escolarização naquele meio rural. Não podem se deslocar 30, 40 quilômetros para estudar, ainda que seja numa escola dita melhor ou mais estruturada, porque a educação rural tem que dialogar muito de perto com o trabalho no campo, né? Com as interfaces, com as entre-safras, enfim, aquelas alternâncias que são necessárias no ensino rural. Isso também ficou bem pactuado. Ficou também pactuado a necessidade de ter um ato normativo oficial, uma portaria talvez do secretário de Educação, definindo os critérios universais desse planejamento. Claro que há situações específicas que só podem ser tratadas na sua especificidade, mas há princípios gerais que devem pautar esse planejamento para toda a rede estadual de educação. Então ficou combinado que em março, ou até março do ano que vem, a Secretaria de Educação apresentará uma minuta de uma portaria que vai disciplinar e regulamentar o planejamento da rede em termos de oferta de vagas a cada ano, e essa minuta será discutida com a Comissão de Educação. E por último, para encerrar esse assunto, ficamos de fazer aquilo, eu quero aqui dizer, deputado Tio Carlos, que tem sempre atuado com muita presença e muita iniciativa na comissão, essas reuniões que nós vamos fazer, hoje, amanhã em Niterói e em Nova Friburgo, e na semana que vem em São Gonçalo, Volta Redonda e região dos Lagos também. Eu quero aqui dizer que estas reuniões, antes tarde do que nunca, mas já deveriam ter acontecido como iniciativa da gestão. Essa iniciativa é da Comissão de Educação, porque não pode a Secretaria, deputado Osório, já lhe concedo a parte, não pode a Secretaria de Educação planejar a oferta de vagas para o ano seguinte, envolvendo inclusive em alguns casos, encerramento de atividade de algumas escolas, cancelamento de turnos, redução de turmas, sem minimamente dialogar com as escolas implicadas nesse planejamento, com as comunidades escolares, professores, profissionais da educação, alunos e famílias também, que devem se organizar, porque vão ter que se funcionar de outra forma, em função da escolarização de seus filhos. Portanto, amanhã e durante a semana que vem, algumas reuniões acontecerão de âmbito regional. E, além disso, até segunda-feira, o secretário de Educação se comprometeu, é bom que se diga aqui, está à disposição de todo e qualquer deputado ou deputada que queira ir à secretaria discutir uma questão específica de uma escola, de um município, levando inclusive, se o deputado quiser, alguma representação da comunidade escolar. Isso também ficou combinado. São dois encaminhamentos que são confluentes. As reuniões lá na secretaria, para o deputado que quiser aparecer e levar a sua demanda específica sobre um problema que lhe tenha chegado, ou eventualmente participar dessas audiências que vão acontecer a partir de amanhã e ao longo da semana que vem. Repito, Niterói, Nova Friburgo amanhã, segunda-feira Volta Redonda e São Gonçalo, e ao longo da semana que vem, acho que em dia ainda a definir, na região dos Lagos. Ouço com atenção o deputado Osório. Deputado Valdec Carneiro, obrigado por conceder-se à parte. Já que estamos aqui no tema de educação, eu não poderia, deputado Valdec Carneiro, deixar de fazer uma homenagem fundamental dessa casa ao grande brasileiro que faleceu, o cardeal Dom Evaristo Arnes. O cardeal Dom Evaristo Arnes era uma reserva moral desse país, um homem de fé, um homem que sempre pautou a sua vida pela defesa dos mais pobres, a defesa da liberdade e o cuidado com as pessoas. Então eu queria, deputado Valdec Carneiro, acho que precisa ficar registrado nos anais aqui da nossa Assembleia Legislativa o apreço, o carinho de todos nós deputados a essa figura histórica tão importante e tão representativa do cardeal Dom Evaristo Arnes, que atuou num momento dificílimo da história do Brasil, com a sua candura, mas com a sua firmeza, protegeu os mais pobres, os perseguidos, e sempre foi uma voz na direção da fé, da esperança, dos direitos humanos e do cuidado com aqueles que mais precisam. Perde o Brasil um grande homem, perde a igreja um grande líder, mas a sua memória e o seu legado ficarão entre nós, nos inspirando para as próximas gerações. Muito obrigado, deputado Valdec Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Osório. É verdade, ontem fizemos esse registro aqui da tribuna
eu fiz, o próprio deputado Marcelo Freixo fez também. É importante Vossa Excelência fazer esse pronunciamento para continuarmos reverberando esta perda irreparável que é o passamento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Para concluir, senhor presidente, eu queria fazer menção à data de hoje, 15 de dezembro, e o deputado Osório foi candidato a prefeito, e nos debates de que participou, apareceu esse tema, aqui e ali, ele surgia. Hoje é o Dia Nacional e é o Dia Estadual, por lei de nossa autoria, da economia solidária, da economia popular solidária. E eu quero aqui falar, senhor presidente, em linhas muito gerais, da importância deste setor da economia popular, da economia que congrega pescadores artesanais, bordadeiras, catadores de materiais recicláveis, enfim, artesãos e pessoal que trabalha com agricultura familiar, enfim, uma série de segmentos que hoje representam no Brasil algo em torno de 30 mil empreendimentos, mobilizando pelo menos mais de 3 milhões de pessoas que trabalham direta ou indiretamente em função dos chamados empreendimentos solidários. No Rio de Janeiro, nós falamos de algumas dezenas de milhares ou mais de uma centena de milhares de pessoas que atuam no campo da economia popular solidária, se a gente contar que muitas delas acabam se convertendo em MEIs, em microempreendedores individuais, se a gente contar pontos de cultura no campo da chamada economia criativa. Portanto, não estamos falando de uma atividade econômica qualquer. Entretanto, eu tenho muita satisfação de termos legislado, inclusive Vossa Excelência, deputado Dr. Sadi Noel, é autor também, comigo e com outros deputados, de uma lei importante que instituiu o Fundo de Fomento à Economia Popular Solidária no Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto de lei que eu tenho a honra de ser coautor com a deputada Márcia Giovanni, que busca garantir, assegurar espaço para a exposição de produtos oriundos da economia solidária em grandes eventos no estado do Rio de Janeiro, além da lei que fixou a data no estado do Rio de Janeiro da economia solidária. Entretanto, senhor presidente, a economia solidária vive hoje, vou concluir, um drama do ponto de vista institucional. Nós tivemos uma participação muito ativa, eu represento a Assembleia Legislativa no Conselho Estadual de Economia Solidária. O Conselho Estadual aprovou um plano decenal, um plano estadual de economia solidária para o Rio de Janeiro, que fixa uma série de diretrizes e metas para a política pública, para o setor. Entretanto, com a extinção da Secretaria de Trabalho e Renda, a qual o Conselho está vinculado administrativamente, nós não sabemos qual será, deputado Dr. Sadi Noel, o destino do Conselho Estadual de Economia Solidária. Eu quero aqui lembrar que o Conselho Estadual de Economia Solidária foi criado por lei em novembro de 2008, a Lei 5.315, é um órgão colegiado de Estado, não integra a estrutura governamental, ele não é uma secretaria, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, ele está vinculado administrativamente, do ponto de vista do pessoal, do ponto de vista da infraestrutura física, à CETRAB. Ora, mas a CETRAB foi extinta pelo decreto expedido pelo governador, o decreto de novembro desse ano, e a partir de 1º de janeiro a CETRAB não existirá mais. A questão que não quer calar é a seguinte: como ficará o funcionamento deste órgão colegiado de Estado no Rio de Janeiro, que é o Conselho Estadual de Economia Solidária? A quem ele ficará vinculado? Quem vai garantir, que órgão público estadual vai garantir padrões mínimos de funcionamento para este órgão público criado por lei e que tem tido um papel muito importante na formulação de políticas para um setor expressivo e cada vez mais expressivo da economia fluminense? Portanto, eu indaguei, uma carta aberta de conselheiros, nós indagamos o governador do estado sobre o que pretende fazer, dada a extinção da CETRAB, com o Conselho Estadual de Economia Solidária, e além disso, há vitórias importantes. Com mediação do Conselho, doutor Sadi Noel, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos da ordem de 3 milhões de reais para construir o primeiro mercado público de economia solidária, que é um espaço para justamente comercializar a produção oriunda da economia solidária. O deputado Jorge Pisciani foi importante, porque o Estado do Rio de Janeiro, veja Vossa Excelência, precisava dar uma contrapartida de 62 mil reais, doutor Sadi Noel, 62 mil reais para ganhar 3 milhões. E o Estado não fazia contrapartida.
corríamos o risco de perder investimentos federais para construir o primeiro mercado público para a economia solidária. Provoquei o presidente da Assembleia, que provocou o governo do Estado. Felizmente, ontem, depois de um périplo, recebi um telefonema do secretário de Estado de Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, confirmando que a contrapartida será efetuada. De qualquer maneira, eu quero aqui concluir a minha intervenção, ressaltando a importância dos empreendedores solidários, de seus empreendimentos, que trabalham com uma outra lógica, que é a economia cooperativa, sustentável, praticando preço justo, mas, sobretudo, lembrar que o Rio de Janeiro não pode perder o seu Conselho Estadual de Economia Solidária com a extinção da CETRAB. Ele é um órgão que não é de governo, é um órgão de Estado e deve continuar funcionando como vem fazendo de maneira muito firme, objetiva e competente neste último biênio. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passa-se a ordem do dia, sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2016, 13 horas. Em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei número 2.240 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 37 de 2016. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 2.245 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 46 de 2016. Os projetos de lei número 2.128 de 2016 e 2.129 de 2016, que tratam da LOA e da PPA, respectivamente, entrarão nessa ordem do dia para votação após a publicação dos pareceres sobre as emendas. Então, ratificando, ordem do dia, sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2016, 13 horas. Ordem do dia, sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2016, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei complementar número 34 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 39 de 2016. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei complementar número 35 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 40 de 2016. Nada mais havendo a tratar sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.